Sejam bem-vindos, estudantes Caveira, estudante PhD. Você que vai fazer o concurso do TRF da primeira região, que o edital saiu agora, nesse momento. Acompanhe o que nós temos lá de novidade. Não tinha aparecido nos concursos anteriores de tribunais federais. Aqui nós temos o raciocínio analítico, que caiu na última prova do TCU e também no concurso da FUNPRESP, Fundo de Previdência Complementar dos Servidores do Executivo. Acompanhe aí. O raciocínio analítico é como se fosse o antônimo do raciocínio lógico comum, aquele que você está acostumado, com conectivo E, conectivo OU, conectivo SI. Então, aquele é o raciocínio formal, raciocínio lógico formal. Esse raciocínio lógico analítico é um raciocínio lógico mais intimamente ligado à língua portuguesa. Você vai precisar daqueles 3 pilares que nós sempre citamos nas aulas: leitura, interpretação e compreensão. Se você for bom nesses 3 aspectos aqui, você vai conseguir segurar numa boa esse raciocínio analítico. Então vamos lá novamente: leitura, interpretação e compreensão textuais. Por quê? Esse raciocínio lógico aqui, seria até importante nós chamarmos, botarmos um apelido nele de raciocínio semântico, porque na semântica você estuda a significação, o significado dos termos, das palavras, das frases. E aqui no raciocínio analítico, é isso que a banca vai exigir: significado das frases, das palavras. Então, independente dela ter um conectivo ou não, você vai procurar o significado, tá? No raciocínio formal, não é isso que você procura. No raciocínio formal, como o nome já diz, você tem uma forma, você tem uma estrutura que precisa ser respeitada. Quem é que não lembra daquela estrutura do se então? Se então, Vera Fischer. Realmente, só que aquilo acaba sendo um pouco mais executivo, um pouco mais mecânico. A estrutura existe e você tem que executar. Agora aqui não. Aqui você tem que pensar. Para não ficar só no fala-fala, vou mostrar aqui 2 exemplos e uma questão que caiu numa prova recentemente. Observe os exemplos. João fala inglês e espanhol. João fala espanhol e inglês. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho para você poder visualizar melhor. João fala inglês e espanhol. João fala espanhol e inglês. Para o raciocínio lógico formal, o raciocínio lógico dos conectivos, não há diferença nenhuma entre essas 2 estruturas. Por que não há diferença nenhuma? Porque aqui você tem o conectivo E, e o conectivo E é o conectivo que só pode ligar 2 frases verdadeiras. Então, se você tem o E e as 2 frases forem verdadeiras, verdadeiro. Se você tem o E e as 2 frases são verdadeiras, verdadeiro. Pronto, acabou-se. Não vai importar quais são as frases. Agora, no raciocínio analítico, vai importar sim. Observe que eu tenho o mesmo exemplo, conectivo E. Aí eu digo: Maria casou e engravidou. Maria engravidou e casou. Se nós fôssemos avaliar pelo raciocínio lógico formal, pelos conectivos, não teria diferença nenhuma, porque só houve uma simples mudança de ordem nos termos. E essa mudança de ordem, quando nós estudamos as tabelas verdade, não vai mudar a tabela verdade, não vai mudar o resultado da tabela verdade. Então, a tabela verdade dessa frase 1 é igualzinha à tabela verdade da frase 2. Então, para o raciocínio lógico formal, não tem diferença. Agora, para o raciocínio lógico analítico, que é aquele em que você tem que ler bem, interpretar bem, compreender bem. Na hora que você faz essa leitura, Maria casou e engravidou, quer dizer que primeiro ela casou e, em um momento posterior, engravidou. Casou e, no momento seguinte, engravidou. Quando você lê essa frase número 2, Maria engravidou, Maria já está gestante, e depois, consequentemente, por conta da gravidez, acabou casando. Então, analiticamente é diferente. Na primeira situação, ela casou, fez o tradicional, casa primeiro, depois engravida, como dizia um velho ditado, só depois de casar. Então tá aqui, casou e engravidou. Agora, nesse momento aqui, ela engravidou e não está casada. Engravidou e depois, depois de ter engravidado, veio a casar.
Então, o raciocínio analítico vai procurar essa significação, esse sentido das frases, enquanto que o raciocínio formal não interessa se é cachorro, papagaio, gato, do que ele está falando. O que interessa é o conectivo que tem lá no meio. Agora aqui não. Independente do conectivo, as frases, né, a frase como um todo precisa ter um sentido, um significado. Aí olha como é que a CESP cobrou isso numa prova certa vez. De repente o aluno está ainda preocupado, né? Jovem, como é que isso pode cair numa prova? Como é que isso pode cair na prova, jovem? Aí o jovem responde para você, ó, com uma questão da CESP. Olha o que a CESP aprontou. Considerando as características do raciocínio analítico e a estrutura da argumentação, julgue o item a seguir. Olha aí, ó, raciocínio analítico. Aí olha o que ela cobrou. Na linguagem cotidiana, as condições de verdade de fulano tomou o suco e saiu. Olha aí, tomou o suco e saiu. São diferentes das de fulano saiu e tomou o suco. Ele está tomando suco lá fora. No primeiro momento, ele tomou o suco aqui dentro e saiu. No segundo momento, ele saiu aqui da sala, tomou o suco lá fora. Então, as condições de verdade aí são diferentes para a linguagem cotidiana, para o raciocínio analítico. Essas duas frases serão diferentes. Agora, se ele falasse para o raciocínio formal é diferente, não teria diferença nenhuma entre tomar suco e sair e entre sair e tomar suco. Porque o raciocínio formal vai se preocupar apenas com o conectivo, apenas com a forma. Cada frase não vai precisar ter sentido, mas no raciocínio analítico vai. Então, quando a CESP afirma que as condições de verdade dessas duas frases são diferentes para o raciocínio analítico, na linguagem cotidiana, o gabarito é certo, são diferentes sim. Aí como é que ela poderia trazer numa futura prova, numa provável questão? Um exemplo, para a lógica formal, as condições, veja bem, para a lógica formal, não é na linguagem cotidiana, não é no raciocínio analítico, é para a lógica formal. As condições de verdade de Pedro chegou e almoçou são diferentes das de Pedro almoçou e chegou. Para a lógica formal, de forma, né, de estrutura, de conectivo, não há diferença nenhuma, tá? Entre ele chegar e almoçar, ou entre ele almoçar e chegar, porque você só trocou as frases. A tabela verdade vai continuar a mesma. Aí, para a lógica formal, não tem diferença, hein? Então, quando ele falou aqui que são diferentes as condições de verdade, para a lógica formal, é errado. Tanto essa frase aqui, se fosse verdadeira, atrairia também para essa o resultado verdadeiro, tá? Então, raciocínio analítico, você tem que pensar, tem que observar o sentido, entender, compreender o texto, a frase, tá? Agora, no raciocínio formal, não, é estrutura. É você saber que o E só pode ligar duas verdadeiras, quaisquer duas que apareçam. As duas precisam ser verdadeiras, tá? Então, aqui, se fosse para a linguagem cotidiana, para o raciocínio analítico, seriam diferentes. Chegou e almoçou, quer dizer que ele chegou com fome. Aí, chegou e almoçou. Agora, aqui, almoçou e chegou, quer dizer que ele almoçou lá onde ele estava e depois chegou já, no ditado popular, chegou comido, né? Chegou já saciado. Então, dessa forma aí você consegue entender a diferença básica entre o raciocínio analítico e o raciocínio lógico comum, o que sempre cai nas provas, o raciocínio lógico formal. Analítico tem que pensar, formal tem que conhecer as estruturas e aplicar sem se preocupar com as frases. Tá bom? Eu espero que tenham entendido a mensagem. Bons estudos a todos.